Fala pessoal, um recadinho antes de iniciar o vídeo aqui para vocês, para informar que a Igreja Universal do Reino de Deus bloqueou mundialmente o nosso vídeo na primeira versão. Então, para que a mensagem ela não deixe de ser passada, porque esse era o objetivo deles, né? É fazer com que a mensagem não fosse passada, a gente refez o vídeo aqui, cortamos algumas partes que foram reivindicadas por eles. E talvez essa segunda versão não tenha a mesma fluidez que a primeira versão, porque a história é contada tanto em vídeo como em áudio. E o que mais importa aqui é a mensagem que está sendo transmitida, e isso eles não vão conseguir calar. Assista até o final do vídeo e tire suas próprias conclusões. Vamos lá? Existe uma organização no Brasil que fatura bilhões por ano vendendo uma ilusão mais cruel que o ser humano pode comprar. Ela tem TV, tem poder político e até um banco próprio que hoje é alvo de investigação. E tudo isso é construído nas costas de pessoas desesperadas que tiram comida da sua própria mesa para enriquecer um líder inescrupuloso. E hoje nós vamos dissecar essa organização. E eu vou te provar que isso não é religião, e sim um cartel. Sejam todos bem-vindos ao Decifra Caio, o cara que não é pastor, não é teólogo acadêmico, é simplesmente um curioso que gosta de ler e entender como o mundo funciona. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui de paraquedas porque viu a capa, o título e gostou do assunto, esse é o tipo de conteúdo que nós abordamos aqui nesse canal. E se esse conteúdo tiver algum valor para você, cogita se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar. E eu não gosto de demorar aqui muito na introdução, então sem mais delongas, bora pro vídeo. E para que a gente possa entender esse monstro, precisamos primeiro entender quem foi que chocou o ovo. Essa organização ela não inventou o golpe de enriquecimento pela fé. Ela apenas aperfeiçoou um sistema criado lá nos Estados Unidos chamado neopentecostalismo. E foi lá que eles descobriram como transformar Deus em um caixa eletrônico. O neopentecostalismo é uma aberração teológica que surgiu lá nos Estados Unidos e virou a lógica cristã de cabeça para baixo. O cristianismo histórico pregava humildade e sacrifício, mas aí surgiu a teologia da prosperidade, o raciocínio que é um veneno disfarçado de mel. Ou seja, se você é filho do rei do universo, você tem o dever de ser rico. Se você é pobre, se você está doente, a culpa é exclusivamente sua. E isso tudo é simplesmente falta de fé. Pastores americanos charlatões descobriram que podiam vender a cura e a riqueza usando a chamada lei da semeadura. O fiel planta o dinheiro no bolso do pastor e Deus supostamente devolve multiplicado. Deus deixou de ser o criador e virou um agiota celestial, um esquema de pirâmide onde quem está no topo sempre enriquece e quem está na base sempre sangra. Quando esse modelo desembarcou no Brasil nos anos 70 e 80, ele encontrou um cenário perfeito, um país esmagado pela desigualdade, com milhões de pessoas desesperadas, famintas e sem amparo do Estado. O neopentecostalismo farejou esse desespero e ninguém no Brasil soube explorar a miséria humana com tanta frieza e genialidade criminosa quanto um homem chamado Edir Macedo. Edir Macedo foi o homem que transformou um galpão de funerária em um império multibilionário. Mas não se engane com a imagem de homem santo. O rastro de crescimento da Universal é pavimentado com prisões, escândalos e uma engenharia financeira que até hoje desafia as autoridades do nosso país. Edir Macedo fundou a Igreja Universal em 1977. Desde o dia 1, a tática era agressiva, barulhenta e predatória. A proposta era infalível para o desespero. Traga seu problema impossível, entregue seu dinheiro e o milagre acontece. A máquina cresceu sugando a base da pirâmide social. Em 1992, ocorreu a primeira grande ruptura. Macedo foi preso por charlatanismo, curandeirismo e estelionato, mas em uma jogada de mestre de manipulação das
massas, ele usou a prisão para se transformar em Marte. Os fiéis não viram um criminoso sendo detido, viram um profeta sendo perseguido. O fanatismo dobrou. A partir daí, a igreja virou um buraco negro financeiro, engolindo propriedades, comprando a Rede Record por dezenas de milhares de dólares e expandindo para o exterior. Mas o buraco é muito mais embaixo. A Universal montou uma estrutura digna de grandes corporações, chegando a adquirir o controle de um banco, o Banco Renner, que é o atual Banco Digimais. E é aqui que a máscara da religiosidade cai por terra. Atualmente, o ecossistema financeiro ligado à cúpula da igreja é alvo constante de investigações e escrutínio pesado. Autoridades já levantaram suspeitas gravíssimas sobre o uso da estrutura religiosa e bancária para lavar dinheiro, evasão de divisas e ocultação de patrimônio bilionário. Dinheiro vivo recolhido em sacolas de lixo nos templos, circulando por rotas obscuras que não têm absolutamente nada a ver com a evangelização. É o sistema financeiro se alimentando do dízimo do trabalhador. O pastor Carlos Magno abre os arquivos da igreja para mostrar o sistema de pagamento e premiações dos pastores. Quem arrecada mais, ganha mais. Aqui estão folhas de pagamentos originais, inclusive com assinatura de pastores. E nesta folha de pagamento aqui, por exemplo, foi logo quando o bispo de Macedo implantou esse sistema de que os pastores seriam comissionados. Aqui atrás nós podemos perceber bem a observação, né, da secretária dizendo: pastor Carlos, os pastores relacionados na folha de pagamento, na ordem 1 e 7, têm direito ao percentual de 5% sobre o total da igreja sede, conforme instruções da secretária do bispo Macedo, Marileia. Temos aqui também uma folha, uma listagem de computador, e aqui já é de São Paulo. Havendo um crescimento na arrecadação, o pastor teria direito a um percentual de 2%, está aqui especificado, e a quantia correspondente. Então seria 10% mais 2% de prêmio. Está aqui a observação da doutora Maria Almeida, pastor Carlos. O percentual de 10% sobre o resultado total do mês deverá ser pago por fora. Se roubar uma pessoa na rua é perverso e criminoso, o que seria então roubar a mente de pessoas que muitas vezes estão em situações de miséria usando o nome de Deus? O que seria isso então? O que a Universal faz é simplesmente um sequestro bíblico. Eles arrancam versículos do contexto histórico, picotam as palavras de Jesus e transformam a Bíblia num contrato de agiotagem. E o alvo dessa extorsão é o seu medo. A principal máquina de moer cérebro da Igreja Universal se chama corrente, ou seja, fogueira santa, campanha de Israel, e o nome muda, mas as armadilhas são sempre as mesmas. Você precisa fazer um sacrifício que doa na carne. E um sacrifício, no dicionário deles, significa dinheiro vivo, carro, casa e o seu limite do cartão de crédito. Para legitimar tudo isso, eles usam Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso soa como um porrete psicológico, omitindo de forma desonesta que o contexto bíblico original era uma bronca sobre justiça social, para que não faltasse comida aos órfãos, viúvas, e não a um esquema de enriquecimento pessoal para pastores. Na Universal, a lógica é mercantil e perversa. Você deposita, Deus te paga. Mas e se o milagre não acontece? A genialidade maligna no sistema entra em ação. A culpa é totalmente invertida. O pastor aponta o dedo na cara do fiel que perdeu a casa ou que o filho morreu de câncer e diz: faltou fé. O seu sacrifício não foi grande o suficiente. O fiel já destruído vende a geladeira e tenta de novo. Isso não é evangelho. Isso é terrorismo psicológico com gotas de verniz sagrado. Estou apresentando para vocês a água ungida, né? Ela veio diretamente do rio Nilo. Essa água foi tomada por Moisés. Estará sendo entregue na Catedral da Fé hoje, às 19 horas, para você, tá bom? É água abençoada. Quando você tomar dessa água, o milagre vai acontecer. Essa água está na promoção, ela estava sendo 190, mas agora ela na promoção vai custando R$130. E a gente dá parcela até 3 vezes sem juros no cartão de crédito, tá bom? Vise Master. Venha receber essa água ungida hoje, às 19 horas, na Catedral da Fé.
Eu tenho certeza que você que está assistindo do seu celular, da sua TV, está se fazendo uma pergunta. Se o golpe é tão óbvio, por que as pessoas caem? Por que alguém tiraria comida na mesa do próprio filho para dar para uma igreja? E a resposta para isso é dolorosa, cruel e revela a maior covardia que um ser humano pode cometer contra o outro. Ninguém acorda de manhã com a vida perfeita e decide doar todas as economias para a Igreja Universal. O cliente ideal do neopentecostalismo é o desesperado. É a mãe que recebeu o diagnóstico de leucemia do filho e o SUS não tem vaga. É o pai de família afogado em dívidas, prestes a ser despejado. É quando o Estado te abandona, quando a sociedade te invisibiliza. E você entra num templo gigante onde um homem de terno pega o microfone e diz: Deus está vendo o seu sofrimento e vai te fazer um vencedor hoje se você provar a sua fé. Você não está comprando teologia, você está comprando uma tábua de salvação no meio do naufrágio. O pobre doa tudo porque a igreja vende a única coisa que restou para ele, a ilusão do controle. É a venda da esperança para quem não tem absolutamente nada. E a engenharia de seitas sabe que o gatilho da aceitação social é letal. A pessoa chega lá destruída e de repente é chamada de irmão. Ganha um abraço, ganha um propósito. E o preço desse pertencimento? A lealdade financeira cega. É o estelionato perfeito, pois a vítima não apenas defende o seu agressor, ela tem pânico de deixá-lo. E a vida econômica tá dando sucesso? Ixi, tudo amarrado. Tava tudo amarrado? Sem dinheiro, duro igual uma pedra. Agora não, agora tem um carro, caminhonete, sítio, tem tudo. E viajei de avião pro mundo inteiro já. Não bater mais não? Não, agora é só vitória. Arrebentando. E agora é só coisa grande e não me preocupo com o dinheiro. E você não precisa acreditar em mim. Basta acreditar quem esteve no núcleo dessa máquina. Nos últimos anos, ex-pastores e ex-bispos decidiram quebrar o código de silêncio e as denúncias que vazaram lá de dentro mostram que a Universal funciona como uma multinacional implacável. Renato Maduro, ex-bispo que rompeu com a instituição, escancarou o funcionamento corporativo da igreja. Não havia metas de salvação de almas, havia planilhas financeiras e arrecadação por congregação. Se o pastor não batesse a cota de dinheiro arrecadado na semana, ele era humilhado, rebaixado e transferido para congregações menores. A cobrança era digna do lobo de Wall Street, não de um líder espiritual. Reportagens investigativas capturaram através de câmeras escondidas reuniões secretas de líderes orientando pastores a tirar o máximo de dinheiro possível dos fiéis, utilizando frases como "tem que ir na jugular". Mulheres que prestaram depoimento ao Ministério Público relataram a pressão insana durante a fogueira santa para entregar até o limite do cartão de crédito, ou seja, pastores agindo como cobradores de dívida divina. A bênção era apenas o produto isca para alavancar os gráficos de lucro da corporação. O pastor Carlos Magno diz que Edir Macedo mandou alguns dos seus seguidores à Colômbia para receber $1 milhão do cartel das drogas. Fomos 4 ou 5 casais, se não me falha a memória, a Bogotá. Chegando na Colômbia, já hospedado no hotel, então o Bispo Gonçalves nos convida a todo mundo aí ao quarto dele, ao apartamento dele, e diz: olha pessoal, a viagem para cá é uma missão especial. Não é nada de evangelizar, não é nada de colocar igreja. Nós viemos aqui para levar para o Brasil $1 milhão que um ex-traficante, que agora está frequentando a igreja, procurou o bispo e ofereceu esse dinheiro emprestado para ajudar na compra da Record. Os pastores e as suas esposas trouxeram, colocaram em paletó, dentro do sapato, na meia, em tudo quanto é lugar, se distribuiu os maços de notas de $100 e no segundo dia de Colômbia, quando eles pegaram esse dinheiro nos arredores de Bogotá, então foi feita a viagem de retorno até o Rio de Janeiro. Se o sacrifício e o sofrimento são tão abençoados, por que a cúpula da igreja não sofre? O contraste entre a vida de quem está no altar e quem está no banco é simplesmente nojento. Enquanto o fiel é ensinado a dar o dinheiro da própria comida, o líder supremo vive como se fosse um imperador intocável. Mas agora, vamos falar de dinheiro de verdade.
Em 2019, a revista Forbes cravou a fortuna de Edir Macedo na casa dos bilhões de dólares. Jatinhos executivos luxuosos, helicópteros, passaportes diplomáticos, residências espalhadas pelo mundo e o colossal Templo de Salomão em São Paulo, que custou quase 700 milhões de reais. Um verdadeiro monumento à ostentação, construído com os trocados, o suor e as lágrimas da classe trabalhadora brasileira. A matemática dessa teologia é cruel e imoral. Segundo o IBGE, temos dezenas de milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar sem saber o que vão comer no jantar. Muitos deles estão nesse exato momento nos bancos da Universal, entregando o dinheiro da mistura do mês porque foram chantageados com a promessa de que Deus vai multiplicar. O pastor tira comida do prato do miserável para abastecer o tanque do seu jatinho particular. Isso não é uma igreja ajudando os necessitados. Isso é a elite religiosa engordando com a desnutrição do seu próprio rebanho. A ostentação pessoal de Edir Macedo diante de um país que morre de fome é um tapa na cara da sociedade e uma ofensa direta a tudo aquilo que o cristianismo representa. It's quite easy. You make a campaign in the church, you get a verse, you get a Bible verse, you come up with something very appealing to the heart. You make people believe that it's good and pleasant for prosperity. And they are going to leave their house, they are going to leave their car, but not because of their faith, but because of what you believe. E como eu faço em todos os vídeos, chegou a hora de eu dar a minha opinião pessoal. Mas eu já adianto que pra mim, essa riqueza toda não tem nada de divina. É simplesmente inescrupulosa e podre. Nenhum pastor deveria acumular fortunas bilionárias usando a palavra de Deus como máquina de crédito. Quer ser bilionário? Vá abrir uma empresa, não com a palavra de Deus. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui. Não há problema algum em ser rico. Você pode ter uma fortuna incalculável se você for um escritor de sucesso, um professor renomado, um engenheiro, um empresário que gera empregos. O dinheiro fruto do trabalho honesto e da criação de valor para a sociedade é totalmente legítimo. Mas enriquecer vendendo a salvação, ficar bilionário sendo sacerdote, usando o nome do Criador do Universo para extorquir quem não tem nem como pagar o aluguel, isso é a maior perversão moral que existe. O Jesus histórico, aquele que andava descalço com os pecadores, disse com todas as letras em Mateus 19 que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele também chicoteou os vendilhões do templo que estavam usando a fé para lucrar. Se Jesus entrasse no templo de Salomão hoje, ele não seria recebido no altar. Ele estaria virando as mesas da arrecadação. A fé genuína, ela não tem preço. E se estão te cobrando, não é salvação, e sim um negócio. E isso me leva a fazer uma pergunta. E o dízimo? Será que você dá 10% todo mês do seu salário para a igreja é uma regra bíblica real para o cristão? Ou é só mais uma maneira de tirar vantagem dos fiéis? Se vocês quiserem que eu faça uma investigação profunda e definitiva sobre o dízimo, deixa aqui nos comentários. Faz o vídeo do dízimo, se tiver bastante comentário, eu trago esse dossiê para vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, agregou alguma coisa em sua vida, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que você vai receber a notificação assim que a gente postar o vídeo, compartilhar com um amigo também, se for o caso, e de coração, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, fui!